Capítulo 11. Equilibrándose entre o movimento marinho, Antonella tentou me seguir de perto enquanto eu escapava do fluxo de água que ela jogava com as mãos, pés, do jeito que conseguia dar o troco em mim por tê-la molhado sem um aviso prévio. Volta aqui, Sebastián. Você tirou o sarro comigo. Agora vai ter que aguentar. Desviei o percurso beirando a areia e Antonella agarrou minha camiseta, mas consegui me esquivar de sua mão e me livrei da peça, arrancando-a do meu corpo. Parecíamos dois adolescentes curtindo um verão numa praia com as brincadeiras próprias da idade. Dei um mergulho longo e furei uma onda baixa. O mar não estava revolto. Uma perfeição para tomar um banho tranquilo, tanto que os pais das crianças maiores as vigiavam de longe. A água morna, como sempre, levou conforto ao meu corpo, além do sentimento de gratidão por estar usufruindo daquele instante. O mar de Jericoacoara não decepcionava. Nunca. Ainda com os olhos fechados, quando emergi, meio que em comunhão com a natureza, uma quantidade de água alcançou meu rosto. Engasguei. Era Antonella. Ah, é? Você quer ver que me arranca mais água da superfície? Disse a ela, e assim que me recompus. É o seu cria da praia, meu filho. Você veio de onde mesmo? Madrid. Haha. Então, no máximo você tinha um lago no seu quintal e um castelo ou outro para se divertir. Eu tenho o mar de Ipanema. Quer dizer, tinha. Meus pais se mudaram para uma mansão na Barra da Tijuca há menos de um ano. Não mais de frente para o mar. Você não está muito atualizada com geografia, não é? Na Espanha temos praias também. E recebi um pouco de água no rosto. Ei! Retribuí sem pestanejar. Fomos nos aproximando em busca de arremessar mais água um no outro. Eu ria. Ela gargalhava. Eu aumentava o tom do riso. E ela se divertia. Eu ainda mais. Sem mais nem menos, uma ondulação nos pegou desprevenidos. Aquela coisa de desequilíbrio me deixou totalmente consciente de que nossos corpos se tocaram de uma forma meio desengonçada. Minhas mãos tolas foram à cintura dela para dar sustento às suas pernas. Foi um grave erro. Criticamente eu me condenei, mas não pude deixar de me afetar por aquele corpo escultural. Meu olhar ardente se prendeu a um ponto acima do queixo. A boca carnuda entreaberta, os olhos fixos nos meus me queimavam de modo que senti um arrepio de súbito. Segundos se passaram parecendo horas sob o sol não tão escaldante, embora fosse o suficiente para iluminar as íris que se acenderam em raios esverdeados misturados ao âmbar, abaixo dos meus. Outra onda! Eu a ouvi dizer. Foi a minha salvação. Soltei minhas mãos de Antonella como se estivesse me queimando em brasas. Nós nos abaixamos em um mergulho já a uma distância segura. Quando emergimos, minha consciência me alertou para voltar ao hotel e me concentrar no trabalho. Eu marquei uma reunião com Caleb. Ela vai me colocar a par de tudo o que aconteceu durante minha ausência. Informei a ela, olhando-a fazer um movimento circular com os braços, empurrando e depois puxando a água para si. Acho que vou ficar um pouco numa espreguiçadeira e pedir um drink. Sei lá, talvez eu vá ao centrinho ver o comércio local. Ou almoçar. Fique à vontade para pedir o que quiser. É tudo por conta do aroma marinho. E se você não se importar em almoçar no nosso refeitório com os funcionários, também será bem-vinda. Aquele clima descontraído parecia ter sido levado pela onda. Tanto que Antonella se calou e retraiu seu corpo em um abraço. Era o indício que ela preferia segurar distância. Tentei manter a irritação longe de mim.
Não convinha misturar hóspede como coração. Cada sentimento em seu devido lugar. Quebrar a amizade que estava em um crescente seria cometer um erro do passado. O mar, de alguma forma, começou a se revoltar, assim como meus pensamentos me castigavam e as ondas não dariam o benefício da sensação de um banho de mar tranquilo. Era melhor amansar o que eu sentia. Fiz sinal com a mão para sairmos da água e buscamos nossos pertences na areia. Fomos caminhando em direção ao hotel. Antonella optou por se espichar na espreguiçadeira. Antes de subir os 3 degraus que separavam o deck da área do café da manhã, meus olhos furtivos buscaram por ela. Liberta da canga, o biquíni de lacinhos amarrados nos laterais, o cabelo longo sendo agitado em um coque molhado, os seios apontados para o céu. Quase desabei no chão. Eu não contava conhecer Antonella, muito menos dividir o teto com ela. Respirei fundo e segui para uma ducha de água fria, já decidido a ficar o mais longe possível dela. Virei o celular para o mar e surfei com ele diante de mim, mostrando a Heloísa como era o local onde estava. Que inveja! Esse lugar é maravilhoso, aproveita, Nelinha. Você não vai postar nada? Há alguns anos, tudo o que eu fazia tinha que mostrar aos meus milhares de seguidores. Passei a não ter essa necessidade e não sentia falta das festas que promovia. E as falsas amizades foram se afastando, para minha sorte. Os que foram ficando demonstraram mais afeto por mim, embora ainda existissem uns 50 mil me bisbilhotando. Prefiro ficar no anonimato. E as minhas crianças, Elô? Estão sendo bem tratadas pela professora substituta. Ah, eu tenho uma novidade para te contar. Conta logo. Sabe a sua ideia de dar aula ao ar livre e ensinar com exemplos reais? Nossas turmas serão pilotos para execução do projeto. Sua avó nos deu carta branca. Que máximo! É muito mais fácil para as crianças visualizarem um retângulo, por exemplo, estando ao vivo numa quadra de vôlei. De entenderem o que são continentes, como se dividem através do esporte. Podemos usar a Copa do Mundo ou mesmo perguntar onde os jogadores mais famosos moram, em qual país determinado time joga e por aí vai. Vai ser mais animado ensinar assim. Sim, é melhor para eles aprenderem também. Até que, enfim, a vovó aceitou ressignificar o ensino. Quando eu voltar das férias, eu te ajudo a preparar as aulas. Agora eu fiquei animada. Falando em férias... Hã? Já sei o que quer saber. Mente suja, ela riu. Nelinha, como você foi parar no chalé do espanhol? Cuidado, amiga. Você nem conhece direito o cara. E se ele for um psicopata? Foi a minha vez de rir. Olha, ele está longe de ser um assassino em série. Pelo menos é o que demonstrou. Ele me acolheu com respeito. Cuidado, Nelinha. Mas me diga, já que vocês estão bem próximos... Epa. Não me venha com insinuações erradas. Ele poderia ser um irmão mais velho. Heloísa ignorou o que eu disse. Mas não é. Como é o corpo dele? Parece com o Chris Hemsworth, como eu supus? Uma versão menos inchada, mas ele é bonito. Ai, é pecado pensar nessas coisas. Acabei de deixar um noivo a ver navios. Que seja, o que passou, passou. Depois vai me atualizando com as suas informações sobre o que você está fazendo sozinha e acompanhada. Tire essas coisas da sua cabeça. Ainda estou em processo de autodescoberta e me desculpando pelo que fiz. Eu sei, amiga. Eu queria apenas descontrair nossa conversa. Recomponha-se e volte com todo o gás. As crianças amam você e já estão com saudades. Senti um quentinho sossegando as fibras do meu coração. Mãe de milhares de beijos para elas. Deixa comigo. Agora eu vou lá. A hora do almoço acabou. Eu tenho que voltar para a escola. Bom trabalho, Elô. Até. Preciso admitir que me sentia mais em paz. O poder da energia positiva da natureza se infiltrou por meus pés
poros e se instalou em meu corpo todinho. Sebastião tinha razão quando afirmara que Jeri seria como um spa para eu virar a página. Encostei a cabeça na espreguiçadeira e cobri meu rosto com a canga. Ir do emocional abalado ao estado zen seria um caminho a ser percorrido, mas eu iria me esforçar para ter sucesso. Na verdade, eu já estava conseguindo. Somente então me dei conta que o único empecilho para adquirir essa paz interna tão plena seria a existência de um certo espanhol, portador de um sorriso amplo e que me abalaria caso eu desse brecha para esses pensamentos silenciosamente luxuriosos ganharem espaço. O mais certo era fechar a porta que abria essas ideias infundadas e não dar crédito a Heloísa. Mas o homem era um deus da beleza. Capítulo 12. A minha pele, curtida do sol, ardia. Eu havia cochilado tempo suficiente sob o sol para decidir tomar uma ducha e almoçar, ou na ordem inversa. Meu estômago roncava de fome. Bati a canga em todas as partes do corpo e retirei a areia. Fui caminhando pelo salão do café da manhã, olhando de um lado para o outro, admirando a decoração com cordas contornando as pilastras de madeira enquanto deixava o mar para trás. Presumi que o recepcionista saberia onde se localizava o refeitório. Resolvi aderir à sugestão do Sebastião para almoçar. Então passei pelo corredor que me conduziu ao meu destino, fitando o chão, tão distraída que somente notei que alguém vinha na direção oposta quando ouvi a voz falando comigo. Antonella, oi! Precisa de ajuda? Caleb abriu um sorriso em meio à barba farta. Sabe onde fica o refeitório dos funcionários? Sebastião disse que eu poderia almoçar lá. Caleb ergueu as sobrancelhas. Tem algum problema? Não, nenhum. É que pensei que você preferisse ir a algum restaurante. Ele se interrompeu tratando-me com melindre. Sei lá. Ah, entendi. Olha, eu estou falida. Falida, não vou mentir. Meu pai cancelou todas as minhas contas e cartões de crédito. Então, se eu puder... Claro que não há problema algum em você almoçar com o pessoal. Segue o corredor e vai chegar à recepção. Aí vira como se estivesse indo para o chalé do Sebastião. O refeitório é a segunda porta à direita. Jamais me senti tão envergonhada. Então eu vou lá. Mas antes de nos perdermos um do outro, eu falei, educada, pretendendo fazer amizade com as pessoas que me recebiam com tanto acolhimento, mesmo sem me conhecerem de fato. Caleb, se precisar de mim para alguma coisa, ficar com Miguel se for preciso, eu sou professora, sei lá, quero ajudar vocês de alguma forma. Não posso passar a estadia toda aqui assim, sem ser útil. Não vou me esquecer da sua oferta. Obrigado. Ah, me chame de Nelinha. Ele riu e concordou com os 2 olhos piscando ao mesmo tempo. No caminho, passei pela recepção e avistei André atrás do balcão. O rapaz, vestido com blusa de flores tropicais coloridas e pele bronzeada. Quando me viu, fez um movimento brusco de fechar o jornal que lia e bagunçou o cabelo com cachos recaindo em sua testa. Logo me atinei sobre o que possivelmente ele lia naquele impresso. Vi a mesma cena protagonizada por Sebastião, no aeroporto. André contraiu os lábios e raspou a garganta, se entregando com os movimentos expressivos. Coitado, ele estava nervoso. Sinceramente, fiquei na dúvida se pedia o jornal e dava uma espiada no que os jornalistas haviam escrito sobre o casamento fiasco do ano ou se fingia não notar o embaraço dele. Optei por me dar o direito de preservar meus nervos e não avolumar a vergonha do rapaz. Que se dane o que escreveram sobre mim. Somente eu sabia dos meus sentimentos e a razão que me motivara a tomar a decisão de largar o casamento considerado por muitos como o perfeito. Não me importar com ele seria o primeiro passo para eu me libertar da culpa e seguir em frente. Então, abri o meu melhor sorriso e andei adiante em busca do refeitório. Fiz um pit stop no meio do caminho, quer dizer, em uma porta antes do meu destino,
ao ouvir o sotaque espanhol que passou a ser conhecido dos meus ouvidos. Estaquei sob o alisar da porta, mas ele não notou minha presença. De costas, conversava ao celular. Senti-me um tanto quanto mal educada, parada ali, ouvindo o que Sebastião falava, ou nem tanto, perdida na lembrança das mãos dele fechadas em minha cintura e no arrepio que havia percorrido meu corpo com um toque protetivo. Olhando para ele, fiquei me perguntando se era coisa da minha cabeça o que eu senti na praia quando os nossos olhos se encontraram. Atenção, sei lá. Por outro lado, Sebastião era um homem educado, empático, então eu não vi nada além de preocupação em seus olhos, já que meus pés se atrapalharam com a força da maré. Bom, foi isso. Somente isso. Tu também me gustas, abuela. Sorri com o jeito carinhoso com que ele demonstrou tratar a avó. Bateu uma saudade da minha. Antes que o espanhol me flagrasse bisbilhotando sua conversa, saí de fininho e fui almoçar. Chegando lá, foi impossível não respirar fundo para sentir o aroma delicioso de frutos do mar. Até cerrei os olhos para aguçar o sentido olfativo. Se o sabor fosse tão bom quanto o aroma... Respirei o que restava do cheiro maravilhoso da muqueca. Olá, você é a Antonella? Uma senhora dos seus 50 e poucos anos, com pescoço esguio e estatura média para alta, perguntou. Sou sim. Não era meu hábito me sentir envergonhada a cada contato com um desconhecido, mas era como se eu estivesse invadindo um espaço que não era meu, e não era mesmo. O Sebastião falou que eu poderia almoçar com vocês. Ele avisou que a senhorita viria. Não seria Sebastião se não informasse previamente quanto à minha presença. Seu propósito explícito de eu ser bem recebida, mesmo que não tivesse certeza de que eu aceitaria o convite, me cativou mais uma vez. Ele parecia cercar sempre a todos com cuidado. Por favor, Antonella, acomode-se onde quiser. Meu nome é Márcia. Você gosta de frutos do mar? Sim. E mesmo se não gostasse, só pelo cheiro, não haveria como não comer. Os lábios rosados sorriram com satisfação. 20 minutos depois, eu havia engolido a comida, embora tivesse apreciado cada garfada. Márcia, eu nem sei o que falar das suas mãos de fadas. Comi tanto que não consigo nem respirar. Oh, querida, venha todos os dias aqui fazer suas refeições. Diz o que prefere comer que eu cozinho para você. O que fizer, sei que vai ficar gostoso. Queria muito saber cozinhar. Que tal você vir cozinhar comigo? Eu posso te ajudar a preparar o prato preferido do Sebastião. Captei um tom malicioso em suas palavras. Até que não seria uma má ideia. Ele quebrou meu galho me convidando para ficar no chalé dele enquanto não surge vaga no hotel. Gostei. Parece que a Márcia havia apreciado também, pois o sorriso se expandiu quase até as orelhas e ela finalizou sua performance feliz com uma piscadela de olho. Meneei a cabeça rindo. Ela me abraçou e me conduziu até a porta. Todos os funcionários me tratavam com tanto carinho que eu me emocionei. Eu estava ainda recuperando o estágio normal das minhas emoções, que até o passarinho piando no coqueiro no centro do pátio do hotel, qualquer coisa era motivo para os meus olhos lacrimejarem. Obrigada pelo almoço. Como disse, volte sempre. Meu coração recebeu um quentinho parecido com um carinho de mãe, no meu caso, de avó, porque era ela que me confortava em todos os momentos. Mais leve e motivada, fui tomar uma ducha rápida e descansar um bocado antes de dar um rolê pela vila. Com passos lentos, cheguei ao chalé e me sentei no chão da sala assim que abri a mala. Revirei tudo em busca de uma roupa soltinha. Um vestido seria a salvação para a pele que ardia. O mormaço sempre engana. A gente sempre acha que somente o sol tilintando no céu é que torra a pele. Besteira pensar assim. Eu sabia que estava mais vermelha que a muqueca da Márcia e mais quente que um pimentão assado. Pela primeira vez desde que havia chegado em Jeri, tive coragem de pegar aquele arsenal de lingeries que usaria com Horácio,
e colocar tudinho em um saco estiloso para roupas sujas que Heloísa havia enfiado de última hora na mala, na pressa para eu ir ao aeroporto. A princípio, eu não iria viajar, mas ela me convenceu que seria melhor me afastar da cidade para esfriar a cabeça. Eu não queria ficar olhando para todas aquelas peças, mais especificamente 10, uma para cada dia da lua de mel, e me sentir péssima cada vez que as via. Então, assim o fiz. Com posse do vestido azul celeste e sandálias douradas, além de uma calcinha normal, fui tomar a ducha tão esperada. Abri a porta do box e me recriminei por não ter pegado o shampoo. Saco. Sebastião não tinha nenhum à vista para usar. E a toalha? 1000 vezes droga. Ela estava sob o sofá. A toalha de rosto não iria cobrir nem 1% do meu corpo, próximo de 1,70 m, se eu quisesse voltar à sala. Mesmo assim, arrisquei. Pé, antepé, como se estivesse prestes a cometer o erro do século, dei uma espiada pelo vão da porta do banheiro e não avistei nenhuma alma-viva. Dei mais 3 passos tão natural como vim ao mundo. Foi tudo confuso e parecia irreal com uma probabilidade mínima de acontecer. Mas aconteceu. Sebastião veio do quarto e, misericórdia, foi somente o tempo de eu gritar e tentar cobrir a parte de baixo, os seios com as mãos, claro que em vão, gritando: "Desculpe, desculpe, ai meu Deus." Os pés não se dignaram a voltar ao banheiro. Foram segundos de embaraço total. "Cacete, Antonella!" Sebastião reagiu com uma voz de perplexidade e abaixou a cabeça no reflexo da sua educação ilibada, não sem antes me avaliar por 1 segundo ou 2 inteiros, e virou de costas para mim. Rubra de vergonha, eu me vi nessa situação delicada. "Juro por mim vivinha que não esperava que você viesse ao chalé agora." Por mais que eu não acreditasse no que estava acontecendo por minha absoluta falta de cuidado, aconteceu, e seria mais um item para acrescentar na lista de vergonhas cometidas diante do Sebastião. "Tudo bem, tente ter mais cuidado daqui para frente. Entra no banheiro, eu vou deixar a toalha pendurada na maçaneta." Ele foi andando até o quarto e eu retornei para onde não deveria ter saído, num misto de atordoamento e autopunição. Se não for incômodo, você pode pegar a necessaire com os meus produtos de higiene na mala?" "Sim." Ouvi passos através da porta. "Aqui tem somente um saco escrito roupa suja." Fritei meu cérebro todinho para me lembrar onde estava a necessaire que usaria antes que Sebastião abrisse o fecho e visse o conteúdo carregado de lingeries. As mesmas que ele vira na esteira do aeroporto. Não, está do outro lado da mala, uma bolsinha rosa." Achei. Mortificada com o que acabara de acontecer, com o pulso batendo no coração, abri um tantinho a porta e resgatei da mão dele tudo o que precisava para permitir que a água lavasse minha vergonha no banho. Fiz de tudo e mais um pouco para não encontrar Antonella no chalé e ela não topar com a minha cara fechada. Todo o sentimento de me estar conquistado ao lado dela na praia tinha voado para os ares. Meu humor foi detonado logo que eu soube que minha ex-namorada iria se casar e havia tentado reservar uma vaga para sua lua de mel no meu hotel. Muito mau gosto. Caleb foi esperto e negou, alegando que estávamos com reservas preenchidas até depois do ano novo, o que não era totalmente mentira. Inspirei minha indignação. Quanto a Antonella, eu não imaginava que fosse encontrá-la, muito menos flagrá-la sem, por Deus, nua. Na praia, eu tinha temido que ela notasse que seu corpo parecia uma imã atraindo meus olhos. Fora muito complicado me manter impassível com todas as curvas dela, o piercing no umbigo aguçado a vontade de lambê-lo, e sua boca, como o lábio inferior inchado me implorando para ser beijada, experimentada. Ela era luxúria e eu puro desejo.
Apesar de todo esse chamariz de codinome Antonella, eu estava conseguindo me manter firme e desejava ficar acima até o fim da sua hospedagem, torcendo para que houvesse uma desistência de reserva para transferi-la para um quarto somente para ela, para a paz da minha sanidade. Então me deparei com a nudez da moça, uma situação desconcertante e vertiginosa. Naquele momento, por mais que tivesse me virado de costas, não consegui segurar o desejo de dar uma espiada em seu corpo. De uma vez, engoli o resto da cerveja no gargalo e larguei a garrafa no balcão. Precisei beber para acalmar meus nervos alterados. Só que ela se sobressaltara mais um pouco quando ouvi o clique da porta do banheiro e o ranger de leve da dobradiça. E lá estava ela, a diavinha, linda como sempre, embalada em um vestido curto e esvoaçante que dava muito espaço para a imaginação. Foi nítido nosso desconforto e os olhos caramelos pareciam suplicar para que eu não tocasse no assunto da sua nudez. Eu não diria nada, ainda mais que meu humor não estava lá essas coisas para entrar em um jogo de disputa de quem se sairia melhor, no final. Ela estalou os dedos. Parecia nervosa. Levou um tempo me olhando. Pressupus que estivesse tentando encontrar algo para falar que não fosse sobre o que havia acabado de acontecer. Sorri forçado, e ela deu poucos passos até a mala que estava no canto, encostada na porta da varanda. Fui em direção ao sofá e larguei meu corpo nele. Os tornozelos se acomodaram na mesa de centro. Por que você ainda não levou a mala para o quarto? É lá que você vai dormir. Eu me peguei falando aquilo, com rispidez. Ela se levantou e balançou nos calcanhares. A resposta, talvez igualmente seca, estava na ponta da língua, prestes a escapar dos lábios que tinham o poder de me hipnotizar. Os olhos se estreitaram e permaneceram me fitando. A cabeça parecia trabalhar freneticamente, pensando se entraria em mais um embate comigo ou não. Fomos salvos por 2 batidas seguidas na porta e conhecidas por mim. Sem desviar os olhos do rosto da Antonella, eu falei: "Pode entrar, Caleb." Os ombros dela se endireitaram e a postura defensiva aliviou ao mesmo tempo que a expressão contraída. O sorriso se abriu para o meu amigo ao avistá-lo. "Oi, Nelinha, preciso da sua ajuda." Capítulo 13. No ímpeto, eu me levantei, irritado. Eu estava em um estado chato, que vai minando as energias e não suportava quando me permitia ser levado por sentimentos péssimos. Mas é que ouvir falar na Mônica, minha ex-namorada, me tirava do sério. Eram poucas pessoas no mundo que conseguiam essa façanha. E quando foi que Caleb e Antonella adquiriram tanta intimidade? Nelinha. Respirei fundo, o mais que pude. Não era da minha conta. Além do mais, os dois não eram sacos de pancada para suportar meu mau humor. Contornei o balcão e arremessei a garrafa no lixo. Abri a geladeira e peguei mais uma cerveja gelada. Claro, é para já. Com a mão na maçaneta, Caleb sorriu, topando com o jeito solto dela. Estou em apuros. A moça que trabalha na recreação com os pequenos teve um probleminha para retornar de Fortaleza. Vai chegar mais tarde. Como você se ofereceu para ajudar, eu me deixei cair no sofá e dei uma bebericada na cerveja. Mais atento do que gostaria, ouvi o que os dois diziam. Pela cumplicidade, certamente haviam conversado bastante durante o dia. Saltitando de felicidade, Antonella foi em direção a ela. Ainda bem que você me salvou. Me chamou. No mesmo instante, captei a indireta dela para mim. As palavras em resposta à minha rudeza de minutos antes, enfim, escapuliram da boca atrevida. De fato, eu tinha de dar crédito à provocação dela, já que eu merecia. Realmente, eu não era a melhor companhia para Antonella naquela tarde.
Antes da porta fechar, Caleb não evitou me avaliar e balançou a cabeça. Eu mostrei o dedo do meio para ele. Sua reação foi gargalhar. Depois saiu, me deixando com uma raiva que ardia em mim. O ciúme. Impossível que eu estivesse sentindo ciúme da Antonella. Nós mal nos conhecíamos. Em definitivo, era a raiva que havia extirpado minha paz. Por mais que eu não visse ou soubesse notícias da Mônica há um ano, a repercussão do nosso término se intensificava quando eu me recordava das últimas palavras duras que havíamos trocado. Mas a vida seguiu. Minha ex estava noiva. Eu me mantive solteiro. E estava tudo bem assim. Soltei a respiração presa no peito e deitei. O sono ainda me incomodava em decorrência do jet lag. Por isso tanta irritação. Na noite anterior, eu não havia dormido bem, preocupado com a Antonella. Era isso. 2 horas mais tarde, acordei com um humor 1000 vezes melhor. Andei com cuidado pela casa, checando onde ela estava. Encontrar Antonella nua outra vez não seria nada saudável para mim. Fui ao quarto, à varanda e voltei à sala. Ela não havia chegado. Eu tinha de pedir desculpas à moça pelo meu nervosismo. Acabei descontando minha frustração nela. Eu fiquei puto comigo por isso. Como pensei nela, no instinto, meus olhos pararam na mala fechada no canto do sofá. Decidi levá-la para o quarto antes que a dona chegasse e sua teimosia em não querer dormir na cama iniciasse. Um tanto pesada, levantei-a do chão no impulso e a pus sobre um banco assim que entrei no meu espaço. Eu não sabia que lingeries pesavam tanto. Tive um acesso de riso ao me lembrar da cena do aeroporto. Abri a cortina e o som do mar me convidou para brincar um pouco com a prancha. Estava fora da vila há um mês e com saudade de praticar kitesurf. Em seguida, quando tirei a roupa para vestir a de neoprene, um papel caiu do bolso da bermuda. Sorri. Eu havia dedicado um tempo do meu dia para fazer uma lista para ela. Então, antes de sair, coloquei o papel sobre a mesa. Não se manteve a escrever nele. Panelinha. Tudo bem que eu considerava que o apelido no diminutivo não estava em conformidade com o jeito espevitado dela. Muito menos com o corpo. Trabalhei para retirar o mínimo de lembrança da silhueta nua. Cocei a barba. No caminho em direção à saída do hotel para a praia, passei pela sala de recreação, onde os pais confiavam seus filhos aos nossos cuidados enquanto passeavam ou namoravam, ou seja lá o que estivessem fazendo. Dei uma espiada pelo vidro da porta, curioso. E lá estava minha hóspede, sentada no chão emborrachado, como uma menina no colo. Miguel andava pela sala desfrutando do seu mundo particular. E aí, o lobo mau chegou à casa de um dos porquinhos e encheu o peito com bastante ar. Soprou e soprou. O que vocês acham que aconteceu? Ouvi a voz dela um pouco abafada pela porta, mas consegui pescar o que ela falava. A casa não caiu, tia, afirmou o menino, em um tom mais alto. Eu também acho que não. A menina confirmou, ainda que tenha levado os dedos aos lábios, nervosa. Antonella olhou para o menino sentado diante dela e indicou que ela agitasse o fantoche que cobria a mão pequena. Viu seu lobo? Aqui você não entra, disse Torresmo. Outra menina apontou para Miguel, interrompendo a contadora de histórias. Tia, por que o amiguinho não quer ouvir você? Miguelzinho está ouvindo, sim, meu amor. Ela tem probleminha? Antonella endireitou os ombros. Foi nítido seu desconforto. O coleguinha ainda está aprendendo a falar. Ele brinca de uma forma diferente, mas logo vai vir para cá ficar conosco. Tá bom? A garotinha moveu a cabeça, aquecendo como a... Tia, tive uma ideia. Por que você não convida para se sentar com a gente? A resposta plausível da Antonella me surpreendeu.
De pronto, a menina aceitou a sugestão e foi até Miguel. Ela disse algo baixinho. A reação dele foi virar o rosto para outro lado, como se não tivesse dado importância ao que a loirinha havia dito a ela. Mas, para minha surpresa, depois que a menina deu as costas, ela foi se sentar no círculo. Uma criança chegou para o lado e deu espaço a ela. Antonella sorriu para Miguel com tanto carinho que meu peito se encheu de orgulho. Ela é sensível e havia transparência e sinceridade em suas expressões e palavras. Inspirei fundo, prendi o ar e me apressei para sair dali antes que a professora me visse bisbilhotando. No meio do caminho, encontrei Caleb. Logo que percebeu minha presença, ela desviou o olhar da prancheta em sua mão e foi direto ao ponto. Já notou como a Antonella é diferente? Moça bacana, prestativa. Descartei a fala e assenti com a cabeça. Pude notar a maneira como ela me olhava, como se quisesse me dizer algo mais. Eu não era do tipo que gostava de arranjos para dar uma escapada. Vivi o que tinha que viver dos 15 aos 30 e alguns anos, com minhas próprias escolhas. Antes mesmo de namorar Mônica, havia-me decidido que não pularia de galho em galho. Em definitivo, eu não precisava da ajuda do Caleb servindo de cupido para me tirar do status de solteiro. Embora nos dessemos bem, eu falava pouco da minha vida particular para ela. Ela é muito educada. Vi que é carinhosa com as crianças. É provável que seja uma excelente professora. Falei a verdade. Miguel aceitou ir com ela para a recreação sem muita resistência. Fiquei besta de ver. Caleb ainda mantinha um sorriso sugestivo na boca. Olhei para ela com uma cara de quem tinha concluído o assunto Antonella. Bom, vou para o mar. Qualquer problema, sabe onde me achar. Ok, chefe. No caminho, cruzei com alguns hóspedes retornando de algum passeio. Os olhos vermelhos indicavam cansaço ou umas bebidas a mais que haviam tomado. Ou as duas coisas, o que era mais provável. Alguns se sentaram no bar da piscina. Outros subiram a rampa de acesso aos quartos superiores. Algo que me deixava satisfeito era ver as pessoas felizes, usufruindo das belezas de Jeri. O clima da vila tomava ares de alegria, festa todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. A vida estava sempre em movimento e rostos diferentes passavam por ali. Mirei o mar. O sentimento de satisfação das ondas me carregando pela velocidade ditada pela pipa do kitesurf. Era o que eu precisava para esvaziar a mente. Retornei ao chalé com o coração mais aliviado e as emoções sob controle. Da areia, abri o portal e atravessei a entrada reservada somente para mim. Entrei na área da piscina, lavei o sal do corpo na água farta da ducha da varanda. Uma vez dentro do meu território, mudei a roupa de neoprene para uma bermuda seca. Olhei para o alto e agradeci ao vento por ter soprado leste. Somente assim, as nuvens migraram para outras bandas e o céu se abriu para os turistas celebrarem o pôr do sol mais bonito de todos os lugares que já visitei. Com a melodia da maré quebrando na areia, entrei na cozinha e logo vi Antonella. Foi então que ela abriu um sorriso. Aquele que travava a minha respiração quando surgia em seus lábios. O que eu não estava acostumado a vê-lo sendo direcionado para mim com facilidade. Sem que eu esperasse a reação que ela espontaneamente me ofertou, em minha mente eu havia arquitetado que Antonella estaria chateada com meu jeito seco de mais cedo. Ela pulou diante de mim e me abraçou. Enrijeci. Os braços se mantiveram firmes ao lado do corpo. Oh, que coisa boa te ver mais relaxada, frisei em seu ouvido. Ela me apertou ainda mais forte. Eu fiquei sem saber o que fazer, em uma atitude robótica. Apesar disso, cedi ao toque e foi irresistível não retribuir o contato. Meus braços se enroscaram na lombar dela. Ser útil me deixou feliz. Antonella se afastou meio passo e meu corpo sentiu a ausência do contato.
Ah, obrigada pela lista que fez para mim dos lugares que devo visitar. Puxa, fiquei, sei lá, emocionada. Então era isso que você tanto escrevia no café da manhã. Envolvi o queixo dela com 2 dedos e dei um aperto leve, satisfeito em saber que ela me notava tanto quanto eu a estudava. Mas eu não o deixaria barato. Era assim que nós nos divertíamos juntos. Ah, então você confessa que me observou. Os ombros dela se elevaram. Por que não observaria? Fingindo choque, pus a mão no coração. Pensei que você gostasse apenas de me maltratar. Isso está em primeiro lugar na minha lista. Joguei a cabeça para trás, rindo. Passei por ela e fui à geladeira pegar água. Não consegui me conter e rocei meu braço no dela. Inclinei o corpo para frente e arranquei de lá uma garrafa de água. Servida? Já bebi litros depois que voltei do encontro com as crianças. Foi tão bom. Eu me senti útil. Não sei bem, ou quis me iludir. Parecia que seus olhos me barganhavam, me avaliando. Eles me ofereceram um brilho de deleite. Ou era coisa da minha cabeça? A mão da Antonella puxou uma grande parte do seu cabelo para frente do ombro. Gostei do que vi, ainda que não estivesse preparado para receber as consequências de me deixar levar pelo lado atraente, antes oculto por ela. Sem improvisos, seus lábios se uniram em um bico charmoso que fez par com seu olhar malicioso. Ela era implicante ao extremo e sensual. Mais uma faceta que emergiu das suas camadas, ainda sendo descobertas por mim. Antonella reduziu a distância curta que nos separava e foi aproximando seu rosto do meu. O aroma floral do seu cabelo foi me envolvendo, me deixando zonzo até extirpar meu raciocínio. Minha pele sentia o calor do hálito da boca dela. Arrepiei. Obrigada por tudo que está fazendo por mim. Demorou um tempo para meu ouvido captar o que a voz amolecida expressara. De caso pensado, reagi. Encostei o meu rosto no dela, pele na pele, invertendo a ordem de quem falava mais próximo de quem. Havia chegado a minha vez de provocá-la, checar se o que eu tinha avistado nos olhos dela desde que nos conhecemos era real. Calcei a cintura fina com as mãos. Pude ouvir um gemido baixo, como uma gata soltando um ronronar. Embora os braços magros se mantivessem ao lado da extensão do corpo sensual, notei que Antonella manteve a consciência corpórea e não arfou. Portanto, senti prazer em me instigá-la. Sempre estarei aqui para o que precisar. Vou me lembrar disso. A voz sexy pra caramba me enredou. Minha pele ficou em chamas. As coisas estavam começando a sair do controle. Não sei para ela, talvez sim, mas para mim... Como consequência dessa aproximação física entre nós dois, meu coração pulsou com todo o seu potencial, me infernizando. O desejo de dar um beijo naquela boca desceu pela garganta em uma reação de resguardo. Sentir o sabor da Antonella poderia ser a minha perdição. Então, desfiz o nosso contato. Não convinha que ela notasse como eu estava excitado por ela. Eu precisava me conter e pensar no próximo passo. O problema era que o meu coração se mantinha em estado de alerta, como os meteorologistas se conservam ligados na possibilidade de um tornado atingir o litoral. A razão me escoltava, afirmando que era para eu me afastar o quanto antes dela, apesar de o meu corpo recriminar essa sugestão. Olhei do abdômen dele para os olhos mais azuis que o de costume, devido à exposição ao sol, o que não foi a melhor ideia. Deus, eu me odiei por não controlar meus olhos famintos. Eles cobiçaram Sebastião.
Pisquei para afastar a curiosidade flagrante e os pensamentos absurdos. Meu cérebro entrou em curto. Aquela chama libidinosa tremeluziu meu baixo ventre. E ele vinha devagar, diminuindo pouco a pouco o espaço entre nós. O gingado displicente contribuiu para que a tontura aumentasse e eu prendesse a respiração. O sol vai descer daqui a pouco. Você não quer cumprir o que me prometeu na lista? Dei um giro vertiginoso, contornei o balcão e fui em direção à mesa entre a televisão e o sofá. Olha aqui. Está escrito assim: não deixe de ver o sol se pondo no mar da duna do pôr do sol. Vou com você se quiser. Sim, senhorita. Achei graça porque ele levou a mão à testa em sinal de continência. Seu desejo é uma ordem. Bobo. Vou apenas dar um tapa no visual. Te espero lá fora, no portão da varanda. Segundos após, fechei a porta atrás de mim com a mão no coração. Eu o massageei e estimulei a respiração a encontrar sua cadência normal. Foi estranho. Sim, muito estranho me sentir zonza e compelida a... Ficamos tão próximos que pensei que fôssemos nos beijar. Sebastián não me deixava pensar. Eu precisava reorganizar minhas emoções e pensamentos. Joguei água da torneira no rosto e fitei meu reflexo no espelho. A voz dele havia sido como uma carícia em meu ouvido. As mãos em minha cintura causaram uma explosão dentro de mim. Sebastián era um perigo. Ele sabia me conduzir à vulnerabilidade quando estava em sua presença. Isso era um fato incontestável. A pergunta que não queria calar era por que minhas pernas bambearam, por que meu corpo ficou prestes a virar geleia de mocotó, toda molinha para ele. Ele me balançou como os coqueiros plantados na fachada do hotel. Soprei o ar com força, tentando a todo custo controlar a arruaça de hormônios que faziam uma rave louca em mim. Capítulo 14. Uau, quanta gente! Falei surpresa e um pouco sem fôlego após subir o morro de areia. Equilibrando 2 taças de champanhe em uma mão e a garrafa em outra, Sebastián não ocultou o sorriso de satisfação. Ele parecia um nativo orgulhoso de sua terra. Isso porque viemos mais cedo. Daqui a... Ele girou o braço e checou o relógio. Menos de 15 minutos você vai ver como a duna vai ficar lotada. É a atração mais bonita da vila. E de graça. As palavras saíram antes que eu terminasse a frase em pensamento. Eu não parava de fazer contas mentais. Minha avó não havia respondido minha mensagem. A minha sorte foi ter encontrado Sebastián e sua bondade infinita. Não se preocupe com gastos. Você é minha convidada. Nem sei mais como te agradecer. Nem sei mais como te dizer para parar de agradecer. Ele apontou com a garrafa para o lugar onde nos sentaríamos. Estendi a manta e nos acomodamos. Eu me sentia inserida em uma cena de comédias românticas que Heloísa amava, à espera do ponto alto, quando o casal se beija no momento em que o sol toca o mar. Ri sem compromisso de camuflar minha reação. De esguelha, Sebastián me olhou enquanto nos servia com o champanhe. Vi seus olhos pousando em meus lábios. O sol havia beneficiado as contas claras a cintilarem mais lindas que nunca. Do que você tanto ri? Besteira. Fiquei com vergonha de confessar. Com a testa enrugada, ele colocou a taça em minha mão e propôs um brinde. Tchim-tchim. Não vai me falar mesmo? É besteira mesmo. Eu me lembrei da minha amiga Elo. Ela é tão romântica. Este cenário seria o suficiente para ela suspirar. Óbvio que eu não acrescentei que a companhia e a manta, além da bebida, eram um conjunto perfeito. Você não é romântica? Beberiquei o champanhe e fitei o mar pensando. Quantas vezes Horácio reclamou que eu não tinha ciúmes dele, ou que eu não dizia que o amava, ou que não me afetava por seus presentes caros. Passei anos acreditando que eu era insensível,
que eu não havia nascido para essas coisas melosas, me culpando por não ser a mulher mais romântica do mundo. Apenas não encontrei a pessoa certa. E como saber quando a pessoa é a certa? Boa pergunta. Olhei para os olhos cristalinos e divaguei. Acho que é quando o seu corpo reage de forma diferente quando está ao lado da pessoa. Quando o coração dispara. Quando, mesmo que não conheça o outro há muito tempo, sente falta da presença quando se afasta. Ou quando o ar falta ao lado da pessoa e você nem sabe o motivo. E você passa a se perguntar por que ainda não tinha conhecido ela antes. Sebastião manteve seus olhos nos meus por alguns segundos. Depois desviou o olhar de mim para o chão. Pegou um monte de areia e abriu os dedos para que os grãos escorressem entre eles. O vento formou uma cortina baixa e levou embora sua brincadeira. Você é um ator, Sebastião. Eu quase acreditei que você era romântico. Ele olhou de volta para mim, a expressão mais fechada, suspirou. Será que Sebastião havia sentido o que eu senti na casa dele antes de sair? Será que quando ele falava sobre o ar faltar e tal, ele se referia a mim? Claro que não. Não era possível. Nós mal nos conhecíamos. Só que o espanhol examinou meu rosto e sorriu por fim. Do nada, ele adotou uma expressão séria. Passou as mãos nos vincos da testa. Notei que os olhos dele pareciam um oceano de ressentimentos. Eu tenho 35 anos e já pensei ter encontrado a mulher certa. Isso foi há uns 4 anos. Mas quando a pandemia se instalou para ficar e os aeroportos foram fechados para voo, a distância do sul-nordeste nos separou. O nome dela é Mônica. Ele deu uma puxada de ar. Com ela, eu me sentia sempre beirando um precipício. Nossa relação era instável. Quando terminamos, a sensação que tive foi de queda livre. Demorei para restabelecer meu coração. Ah, claro, havia alguém. Quase esmurrei a minha testa por achar que ele sentira algo por mim no chalé. Óbvio que nada iria rolar entre nós. O mais provável é que ele me visse com olhos de irmão mais velho. Mas os aeroportos abriram. Não consegui manter a língua quieta dentro da boca. Não era para ser. A pandemia foi o estopim do aumento da cratera que crescia em nossa relação. O olhar dele distante para o infinito dizia tudo para mim. Ela havia sido, ou ainda era, muito importante na vida dele. Era melhor não fuçar esse vespeiro. Então me convenci de que deveria lidar com Sebastião como um amigo de verdade. Um que jamais me esqueceria, mesmo que décadas passassem. O mesmo aconteceria da minha parte. Estava decidido. Ele seria meu amigo, um dos poucos da minha lista. Ser rico nos deixa cismados. Isso. Essa é a palavra certa. Eu não conseguia identificar se alguém se aproximava de mim por interesse, para bajular, ou por realmente gostar de mim. Em Jeri, eu me sentia eu mesma. Paranoias à parte? Engraçado. A minha relação com Horácio era o oposto. De tão estável, melou. Ele se virou com uma expressão confusa e depois riu. Engasgou de tanto que gargalhou. Não sei como ainda me surpreendo com você, Antonella. E continuou rindo. Ah, para! A pandemia foi uma fase de rupturas de relacionamentos, mas também com velhos estilos de vida. Foi um momento de perdas físicas, mas de encontros interiores. Ele passou a ser a personificação de um estilo de vida que eu não valorizava mais. Foi isso. O rosto de Sebastião modificou para uma feição surpresa, ou abismada. Não sei ao certo. Falou bonito agora. Bobo. Empurrei o braço dele de leve o suficiente para o champanhe borbulhar na taça. É que comecei a me encontrar durante o caos do mundo. Foi quando fiz análise pela primeira vez na vida. Enxerguei quem eu era de verdade e o que desejava alcançar como pessoa. Sebastião se serviu com mais champanhe e ofereceu-me. Enquanto abastecia minha taça, ele fez uma gracinha. Seu pai deve odiar cada centavo que gastou com o analista. Sorri. Ele não sabia que eu fazia.
A boca dele se arredondou em um "ah" e depois riu. Só sei que precisamos encontrar a pessoa certa. É isso. Falei outra vez sem pensar. Porcaria! Ele poderia achar que eu estava me oferecendo. Bem, Sebastião me tirava do juízo normal. Em sua presença eu ficava tão insegura. Desisti de esperar por essa mulher. Ele revelou assim que se recuperou da crise de riso. Então, um brinde à solteirice. Ele encostou sua taça na minha. Um brinde por você estar aqui. Gostei de te conhecer, Antonella. Meu coração deu um salto no mesmo instante em que eu ouvi a confissão do Sebastião. Eu sabia que ele me via como uma garota a quem havia socorrido. Que nossa diferença de idade seria uma barreira para algo a mais que amizade. Eu seria tola de achar que ele cogitaria a hipótese de flertar comigo. Mesmo assim, não controlei a reação involuntária no meu peito. Eu também consegui responder. A parte do filme em que a moça deita a cabeça no ombro do cara e que ele passa o braço pelas costas dela enquanto o sol vai desaparecendo no mar e o céu é tingido pelo tom azul índigo, libertando-se da cor pêssego, eu jamais teria com Sebastião. Melhor assim, sem ilusões. Dei um sorriso fraco para ele e bebi meu champanhe. Voltei a olhar o mar e o sol deu início ao melhor da festa. As pessoas começaram a bater palmas e assoviar. Outras pareciam hipnotizadas. Senti um quentinho no coração. Uma sensação de plenitude e harmonia bombeou paz em minha corrente sanguínea. A natureza tem esse efeito em mim. Ela é regida pela sincronia de suas etapas diárias. Nós, humanos, que a deterioramos sem o mínimo de respeito por ela, que está sempre disposta a nos beneficiar com sua benevolência. Gente, por que ainda não puseram esse pôr do sol na lista das maravilhas do mundo? Concordo plenamente. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. A mão do Sebastião encontrou a minha e entrelaçou os dedos nos meus. Suspirei e me mantive maravilhada com o mergulho do sol no mar. Naquele instante, algo bom foi acrescentado em minhas emoções. Eu não estava sozinha. Fui sincero quando disse que estou gostando de você estar aqui. Sebastião repetiu sua confissão após alguns minutos. Eu ainda mais. No dia seguinte, já que estava hospedada em um hotel chique e na casa do proprietário, era justo manter tudo em ordem, arrumar minhas bagunças. Portanto, retornei do banheiro ao quarto e resolvi que cobriria a cama com a colcha xadrez. Bem masculina, por sinal. A casa dele exalava testosterona, assim como o dono. Senti o cheiro do tecido. Era Sebastião todinho nele. Mesmo quando o homão não estava, seu perfume marcava a casa com sua presença. Prova disso foi o travesseiro, no qual dei uma fungadinha umas 3 vezes. Após uns 10 ou 15 minutos alisando para um lado e outro a cama, olhei para ela e suspirei. Perfeição. Assustei-me ao ouvir a voz do Sebastião. Olhei para trás e ele estava com os braços cruzados, escorando o corpo no batente da porta. Como sempre, seu look era despojado. Chinelo, bermudão e camiseta. Dei graças por essa última peça de roupa, porque, céus, estar no mesmo ambiente que ele, encarando os gomos à mostra, era mais difícil do que pular de paraquedas de um avião. Perdição das perdições, era ele. Você está há quanto tempo aí? O suficiente para ver que a princesa da celulose resolveu viver como gata borralheira. Ei, não me chame com esse apelido. Eu fico tão estressada com isso. Ele concordou com um balanço de cabeça. Às vezes precisamos partir do zero para recomeçar a jornada. E criar novas memórias. É isso. Linda frase. Você leu em que livro? Fiz cara de desdém para ele. Saiu da minha cachola mesmo. Apontei para a cabeça. Não é de se admirar. Sebastião soltou os braços depois de um tempo e firmou seu olhar em meu rosto. Vim te chamar para fazer um passeio pelo lado leste de Jijoca. Topa? Assenti com firmeza, feliz da vida porque ia conhecer mais um pouco do paraíso.
Só se for agora. As bochechas dele se ergueram com um sorriso. Gosto da sua disposição, Tika. Fui em direção a ele e engoli em seco quando os olhos verdes se fixaram nos meus. Me dá só uns minutinhos para eu vestir um biquíni? Espera na sala. Ele se ajeitou de forma que ficou no meio do vão da porta. E se eu não quiser? Olhei para ele chocada. Ele não estava falando sério. Estava? Como assim? É claro que você vai para a sala. Ele mexeu os lábios daquele modo que um sorriso se apresenta num canto da boca. Céus dos céus! Engoli em seco, atônita pelo charme natural do Sebastião. No segundo seguinte, eu me recuperei e empurrei o tórax duro. Ele cambaleou e deu um passo para trás. Riu de mim. E riu, e riu. Quase acreditei que você estivesse falando sério. Ai, Sebastião. Fechei a porta. Ainda assim, pude ouvir a gargalhada alta dele abafada pelo som que ecoava do meu peito. A caminho da Praia do Preá, uma das mais extensas do litoral cearense, é onde o vento sopra forte, favorecendo a prática do kitesurf e windsurf. Fizemos uma parada no caminho para Antonella clicar fotos na árvore da preguiça. Senta aqui comigo. Vamos registrar esse momento juntos, bem preguiçosos, sugeriu ela. Com o jeitinho casual de sempre, ela tombou um pouco o corpo para o lado, imitando o jeitão inclinado da árvore. Agora entendi o nome dela, preguiça. Cresceu se arrastando no chão de areia. Às vezes, dá vontade de ficar assim, como essa árvore, sabia? Aproveite seus dias de férias para relaxar bastante. Ela concordou com uma piscadela. No instante seguinte, toda esfuziante, bateu com a mão nas raízes da árvore, na clara indicação de onde eu deveria me acomodar. Ao lado dela, entreguei o celular em sua mão e tive o maior cuidado para não quebrar nenhuma ramificação da árvore com meus pés. Esse val parece o da pedra furada. Mais ou menos. Mas tem o formato de um arco. Deixa de ser chato. É parecido e pronto. Ela riu de si mesma. Agora sorri. Vai. Meio tímido, separei os lábios e foquei a câmera do celular. Antonella se empertigou e deu uma inclinada para trás. No instinto, eu a segurei como um braço nas costas desnudas. Sebastião, esse não é o seu melhor sorriso. E você já conhece todos os tipos de sorrisos que dou? Não precisa ser um gênio para saber que sua boca nem se mexeu muito, né? Gargalhei. Como Antonella, meu riso ficava frouxo. Até demais. Eu sou tímido. Vou acreditar nisso. Mas é verdade. Eu sou tímido mesmo. Quase não tiro fotos. Deveria. Você tem um rosto... Ela se corrigiu. Você parece ser fotogênico. A persistência dela me fez amolecer. Tudo bem. Cheese! E clicou a minha melhor careta. Seu chato. Vai. Mais uma. Agora direito. O rosto apimentado do sol encostou no meu. Mantive o foco na selfie que compartilhamos, fazendo o meu melhor para me manter indiferente ao toque da sua pele na minha, e o que esse contato produzia em meu corpo. 2 bugs chegaram com 5 pessoas em cada, para minha salvação, pois desviei a atenção do jeito contagiante de Antonella para elas. Dela, uma sensualidade natural extravasava sem que ela identificasse seu potencial. Vamos? Eu me ergui nos joelhos. É hora de buscar novas memórias. Não era isso que você queria? Estendi minha mão para ela, que se levantou, com pesar. Que pena. Queria curtir mais um pouco aqui. Há vários lugares especiais para eu te mostrar. Neste aqui é somente a árvore. Ela armou um sorriso grandioso. No mesmo instante, senti a vontade irresistível de alcançar uma de suas mãos. O toque se tornou mais fácil para mim, já que Antonella me deixava totalmente à vontade ao seu lado. Ela demonstrou possuir um astral melhor
do que eu imaginei que tivesse quando nos conhecemos. E por razões óbvias. Um vento mais forte bateu em nós, carregando o cabelo longo para um lado e fazendo uma ruaça nas mechas que se desencontraram no rosto rosado do sol. Estou amando todos esses lugares e vou guardá-los aqui. Com um dedo, ela mirou têmpora enquanto eu a guiava até o meu buggy. Suas palavras me deixaram como um vazio. Então, eu me virei para ela. Minha feição exultante desmoronou. Foi impossível segurar algo repentino que se entranhou em mim. Inusitado mesmo. As palavras saudosas amorteceram o ritmo do meu pulso, antes como uma empolgação incentivando a batida. Sinceramente, não entendi. O que veio à cabeça foi o que eu disse a seguir. Espero que você me guarde em suas memórias junto com os momentos. Falei em um tom pesaroso. As palavras soaram livres. Foi de fato o extravaso que repercutiu em meus sentimentos. Eu estava sendo verdadeiro. Mais do que fui com Mônica. Expor o que se passava em meu peito era intimidador. A energia da Antonella me fazia perceber como a minha vida virara uma rotina pacata. Administrando o hotel, cuidando de longe do bem-estar da minha avó e dos negócios na Europa, praticando esportes aquáticos e nada mais. Vi uma ruga pontual surgir entre suas sobrancelhas. Em seguida, a mão delicada pousou sobre o coração. Você faz parte dos momentos e vai ficar num lugar especial. Com o jeito espontâneo costumeiro, ela me abraçou, me devolvendo o equilíbrio. A maneira como a linda era grata e igualmente carinhosa, o que não era incomum, meio que me fez perceber o quanto eu não permitia ser tocado. Minha ex-namorada vivia reclamando desse meu jeito, intitulado por ela como frio. Eu retribuía o toque tão singelo da Antonella de forma espontânea. E não havia sido a primeira vez. Somente com ela.